Olá, boa tarde. Passando aqui para dar um oi para vocês e comunicar que o trabalho dessa semana para algumas turmas será sobre a história das pandemias. Então, eu vi em algumas escritas de vocês que tem muitos que estão ansiosos, que não estão compreendendo bem esse processo em termos de processo histórico. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre os aspectos históricos das pandemias no mundo. Nós tivemos 5 maiores pandemias, eu vou explicar ela para vocês no computador, certo? E eu tirei também algumas imagens para que vocês tenham bastante clareza. A última grande pandemia que aconteceu foi a gripe espanhola, em 1918, então eu creio que existam poucas pessoas, quase nenhuma, né, vivos. Esses dias eu vi uma senhora de 130 anos no nordeste do país. Então, algumas pessoas devem estar vivos ainda desse período da última grande pandemia. Mas a grande maioria das pessoas dessa geração, da de vocês, da minha, da geração dos avós de vocês, é uma geração que não tem, assim, ainda noção, né, do que seja o processo de pandemia no mundo. E é tudo muito novo, e é tudo muito inseguro, enfim, tá? Eu gostaria de deixar vocês bem tranquilos de que eu acredito muito de que uma hora dessa algum cientista em algum lugar do mundo vai ser levantado para descobrir a cura, certo? E nós precisamos crer, né, gente? Nós precisamos ter esperança de que isso não vai ser para sempre, de que os nossos amados, as nossas pessoas da nossa família não serão ceifados, né, por essa pandemia. Apesar de que hoje eu senti assim um pouquinho mais de medo do que eu tenho sentido normalmente, né? Mas é normal, é natural. A questão é a gente se tranquilizar, ficar dentro das nossas casas, né? Seguir a orientação da nossa autoridade local, que é o governador do nosso estado, que está nos oportunizando, né? Porque ele é uma pessoa que tem entendimento desse momento que nós estamos vivendo, certo? Então, um grande beijo em cada um de vocês. E eu espero que vocês aproveitem bem o estudo e que vocês consigam entender. Certinho? Beijão, até a próxima semana. Daí, galera, olha só. Eu vou fazer uma apresentação agora no computador, mostrando para vocês, então, um pouquinho das pesquisas sobre a história das pandemias, ok? Certinho? Olá, como eu falei para vocês, segue aqui algumas anotações que foram realizadas acerca da história das pandemias no mundo, ok? Eu estou disponibilizando esse material no canal Imersivo Informativo, convido vocês a se inscreverem lá, deixarem o seu like, que aí vocês recebem o barulho lá do sininho quando postar os vídeos, certo? Então, apesar de vivermos um tempo de incertezas, medos, vivemos um tempo histórico, um tempo que está repetindo, na verdade, né? Outras pandemias que já tiveram no mundo, não na geração minha, nem na de vocês, dos pais, mas em gerações anteriores. Então, esse é um tempo difícil na área da saúde, mas é um tempo também histórico, onde você vai poder contar para as gerações futuras o que você viveu nesse momento, os seus medos, inseguranças, incertezas, né? Como todos os tempos que nós vivemos são tempos históricos, né? Só que às vezes a gente não se dá por conta, né? Então, o coronavírus, ele não é o primeiro causador de pandemias mundiais. Houveram já outras várias pandemias que assolaram o planeta no decorrer dos tempos. A peste bubônica, que é a peste causadora da peste negra, então é a primeira que eu estou apresentando para vocês. A peste bubônica é causada por uma bactéria, né? Também disseminada pelo contato de pulgas e roedores infectados, né? Apresenta sintomas como febre, calafrio, dor de cabeça, cansaço, dores musculares. Essa peste bubônica, ela assolou a Europa no século XIV, certo? E matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Há quem diga, inclusive, que a população mundial diminuiu de 450 milhões para 350 milhões de pessoas nesse período. Aqui tem uma foto, então, da peste negra.
né? Eu achei bem interessante essa imagem, ela deixa assim bem claro, né, como é que eles viviam naquele período ali, que eles viviam assim no meio de muita sujeira, né, de muitos bichos, ó, você pode perceber aqui os bichos, né, do lado, você pode perceber mais ali à direita superior a igreja, né, no outro lado médicos com máscaras até meio esquisitas assim, né. Olha só como é que fica a pele durante a peste bubônica. Deve dar uma angústia isso aí, né? Horroroso. A varíola é a segunda, então, pandemia que eu apresento para vocês. Essa doença chamada varíola, ela atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. E houveram pessoas muito importantes que tiveram a doença, como o faraó. Faraó, vocês devem estar lembrados, né, do ensino de história, a mais alta autoridade no Egito, era, né? O faraó Ramsés II teve a doença, a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XIV da França, todos tiveram essa doença, então, e outras milhares de pessoas mortais que os nomes não aparecem, né? Ó, a varíola que eu peguei uma foto mais atual para mostrar para vocês também como é que é a pele, né? Se a gente não tomar a vacina, a gente vai ter essa doença sim, né? Hoje tem vacina, mas se a gente não tomar a vacina, a gente vai acabar tendo essa doença aí. O vírus, então, da varíola, ele é transmitido de pessoa a pessoa por meio das vias respiratórias. Os sintomas eram febre, dor de garganta. E a varíola, ela foi erradicada em 1980, certo? Às vezes a gente ouve um caso que outro muito remoto, né? Porque essas vacinas, elas estão dentro das vacinas obrigatórias. Essa era a máscara, né? De quem trabalhava nesse período ali. Uma máscara meio esquisitinha. Cólera. A terceira pandemia, então, que eu apresento para vocês é a pandemia da cólera. Foi uma epidemia global, então, que atingiu o mundo em 1817, matou centenas de milhares de pessoas, tá? A transmissão da cólera, ela se dá basicamente por água suja, tá? Água contaminada. Então, a contaminação da cólera, ela acontece mais em países pobres e subdesenvolvidos, certo? Por isso, assim, também as nossas redes de distribuição de água, eles são tão enfáticos na questão da limpeza, do uso de cloro, né? Justamente para evitar esse tipo de pandemia aí. A gripe espanhola também foi uma pandemia gravíssima que o mundo viveu. Olha só essa foto, aqui dá uma ideia, né, dos doentes. A gente consegue ter uma pequena ideia do que foi a pandemia da gripe espanhola. Entre 40 e 50 milhões de pessoas morreram, né? É uma ideia. Não há comprovação, né? Mas é uma estimativa, tá? De mortes de pessoas pela gripe espanhola em 1918. Um quarto da população mundial foi infectada. Aqui, os policiais, então, todos de máscara, né? Na pandemia de 1918. Houve um presidente do Brasil nesse período chamado Rodrigues Alves, que ele tinha ganhado a eleição, já tinha sido presidente em outros momentos, ele tinha ganhado a eleição para assumir em 1919 e ele acabou sendo vitimado pela gripe espanhola em 1918. Então, a gripe espanhola no Brasil, ela matou inclusive o recém-presidente eleito. Aqui mais uma vez a mesma foto, né, pra gente ter uma ideia de que a pandemia, esses horrores assim que a mídia tem mostrado, que não é mentira não, né? Tem muita gente que fala, isso é invenção da mídia. Isso não é invenção da mídia, gente. Hoje eu conversei com uma pessoa que tem um parente contaminado no Amazonas, em Manaus, e lá está um caos tipo isso aqui. Só que essa foto aqui é da gripe espanhola de 1918. Tá? Gripe suína, também conhecida como H1N1. Essa pandemia ela é bem mais recente, tá? Ela é de 2009. O porquinho, deixei o porquinho aqui para
para lembrar qual é a forma de transmissão que inicialmente aconteceu, tá? Foi o primeiro causador, então, de pandemia desse século que nós vivemos, que é o século XXI. O vírus surgiu em porcos, no México, se espalhou rapidamente, matando 16 mil pessoas. As pessoas, quando elas falam em coronavírus, elas têm associado bastante a H1N1, só que há um equívoco aqui, porque a H1N1 ela foi extremamente, assim, mais leve e menos devastadora do que tem sido o coronavírus. Tá? Inclusive o Brasil, na época da H1N1, nem chegou a fechar comércio, nada. Teve alguns cuidados, morreram, né, bastante pessoas, eu lembro disso, porque eu já trabalhava nessa região aqui, mas não chegou a fechar e parar o mundo como tem acontecido agora com o coronavírus. E o coronavírus, que é a Covid-19, né, que é o sexto, ele, né, não está dentro do grupo que eu estava trabalhando com vocês, mas é importante também a gente abordar, tá? O coronavírus, então, como vocês já devem ter ouvido na mídia, mas o que nós temos hoje, o que nós sabemos hoje, é que o coronavírus surgiu numa cidade chinesa chamada Wuhan, né? E que ele provavelmente tenha tido como hospedeiros morcegos que eram vendidos num mercado que havia em Wuhan. Inclusive tem um vídeo desse surgimento do coronavírus no canal. Tentem acessar, se caso vocês não conseguirem, porque alguns vídeos que estão ultrapassados eu acabei fechando. Se vocês não conseguirem, me avise que eu vou lá e abro, pelo menos para vocês terem uma ideia do surgimento. Lá eu coloquei as imagens desse mercado da China, onde possivelmente tenha surgido o vírus. Também há quem fale que esse vírus foi produzido no laboratório, que já estava sendo trabalhado há algum tempo a questão da cura, tá? Mas eu tô lendo um artigo acerca disso e tô tentando compreender um pouquinho mais para informar vocês de alguma coisa mais correta, certo? E o Covid, nós não temos, assim, todas aquelas informações que eu tenho dos outros, né? Porque o Covid é algo totalmente novo e desconhecido, pelo menos para nós, seres humanos mortais, né? Porque, com certeza, os cientistas sabem muito, né? Mas se mantém em silêncio, acho que até mesmo para não assustar muito a população, né? Então, que a gente tenha, assim, a expectativa e a certeza de que nós estamos vivendo um tempo histórico, né? E que as cenas que nós vemos nesse tempo de pandemia são cenas que vão marcar o nosso tempo, a nossa época, a nossa memória, né? Então, aí seguem algumas cenas da Covid-19. Tá? Aqui é um estado do... Então, aqui é o Equador. No Equador as pessoas estão morrendo, né? Nas ruas, estão sendo juntadas pelos policiais. Aqui o ministro da Saúde, o Mandetta, né? Que foi demitido agora, acho que uma semana, uns 10 dias, né? E o novo ministro, então, da Saúde, que é o Nelson Teich, que é um médico oncologista, né? Ele cuida de casos de câncer e ele vai administrar. Concluindo aqui que... Acabei desligando o vídeo ali sem querer. Esse é o ministro Mandetta, né? Que foi demitido do cargo do Ministério da Saúde há alguns dias. No meu ponto de vista, foi um ótimo ministro, mas como nem Cristo agrada a todos, ele não está mais. E no lugar dele entrou esse médico aqui chamado Nelson Teich, certinho? Esse então é o novo ministro da Saúde no Brasil e esperamos que ele faça um bom trabalho, né? Porque afinal ele está sendo pago pelo povo para isso, né? Fecho, então, com o símbolo que eu uso nos vídeos, tá? Que me caracteriza como pessoa, como ser humano. 2 símbolos, na verdade, ok? Fechou? Certinho, então. E obrigado pela atenção de vocês. Valeu!